Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. No início de mais uma semana, mas sob esta luz do entardecer, aqui nos reunimos à volta do altar, conosco muitos outros, muitos mais, fazendo de suas casas o templo que permita silêncio, que permita diálogo com Deus, comunhão maior com Ele. E unidos assim, cá trazemos as nossas ações de graças, os nossos louvores, como também as nossas súplicas, as nossas lágrimas, as nossas dores, no fundo, tudo aquilo que faz parte da vida. Recolhamos-nos estes momentos breves, peçamos perdão ao Senhor dos nossos pecados, das nossas faltas, para então mais dignamente o podermos celebrar. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Sicília e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias, e os vossos decretos os meus conselheiros. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos,
ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São João. Naquele tempo, depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos, foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: Em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: Mas que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: A obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Hoje e amanhã a Igreja convida-nos, na primeira leitura da liturgia da Eucaristia, a escutar este capítulo 6 do livro dos Atos, onde há uma referência séria e profunda a Estevão. Aquilo que hoje ouvíamos na primeira leitura que escutámos é que Estevão, cheio de graça, cheio de fortaleza, fazia prodígios e até milagres no meio do povo. Ou seja, encontramos-nos diante de uma atitude de bem. Um jovem, porque Estevão era um dos mais jovens da comunidade cristã, fazia o bem. E com esse bem surgiam prodígios, milagres, ou seja, momentos de Deus na vida de todos e de cada um, particularmente dos mais tristes, dos mais magoados, dos mais sofridos da vida. Parece que tudo isto assim devia permanecer bem. Mas não. Imediatamente São Lucas, aqui no livro dos Atos,
diz que no paralelo desta atitude do Estevão, alguns membros da sinagoga acabaram por vir discutir com ele, pelo bem que ele fazia, pelos sinais que ele manifestava. Mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que o Estevão falava. Estamos diante da eterna luta entre o bem e o mal. Porquê? Havia de gerar discussão, inveja, ciúme, o facto de alguém estar a fazer o bem. Nessa luta é curioso que não conseguiam resistir os agentes do mal contra o bem que o Estevão conseguia não só anunciar, mas fazer chegar ao coração de uns e de outros, à vida de uns e de outros. Então assistimos à maquinação do mal. Subornaram alguns para irem junto do Sinédrio afirmar que este jovem dizia blasfémias contra as tradições do povo centradas na lei de Moisés. Provocaram a ira, a raiva de uma série de elementos da comunidade. E então, através de todo um esquema montado, apoderaram-se do Estevão, levaram-no ao Sinédrio, apresentaram as tais testemunhas falsas e disseram o que lhes ia na cabeça. Curioso que a liturgia de ontem dizia isto mesmo. As tais ideias erradas que muitas vezes se apoderam de nós e nós acabamos de as apresentar como se fossem as mais certas deste mundo. Claro que entre hoje e amanhã, esta primeira leitura proclamada em momento de Eucaristia vão-nos dizendo as maravilhas que o Estevão ia fazendo, mas quem celebrar a Eucaristia amanhã vai ouvir que tudo isto tem um desfecho. É a morte do Estevão. Acabam por apedrejá-lo até à morte para se verem livres da dimensão do bem que conseguia ultrapassar os próprios critérios da lei de Moisés que os judeus fanaticamente acolhiam. Foi assim que chegámos à página do Evangelho de hoje. Jesus acaba de saciar os tais 5.000 homens com a multiplicação dos pães. É um milagre que, mais do que centrado em multiplicação, se centra em pôr em comum, em repartir, em partilhar. E por isso, depois de todos terem comido e ficar saciados, voltaram à procura de Jesus. Não o encontrando no lugar onde julgavam, estiveram atentos às movimentações dos apóstolos e lá foram por outros caminhos à procura dele. Quando o encontraram, a pergunta foi frontal: como é que chegaste aqui? Como é que tu foste por caminhos que nós não demos com eles? Andamos à tua procura. E cá está a resposta de Jesus: procurais-me não por causa do milagre, da multiplicação, da partilha. Não foi isso que vos comoveu, mas o facto de terdes comido o que quisestes e sem pagar. Por isso é que andais à minha procura, porque vos saciastes sem ter havido uma contrapartida da vossa parte, o esforço, a dedicação, o compromisso. A multidão que procura assim Jesus e os discípulos que vão dentro dela, afinal, não conseguiam ver para além das aparências, como nós, quantas e quantas vezes somos assim. É no sinal da partilha que está a presença de Deus, que age por Jesus Cristo. Mas quem beneficiou dessa partilha ficou-se pelo modo como se saciou.
seguir Jesus. E cá está a ligação sempre da palavra de cada segunda-feira à palavra do domingo que a antecede. Seguir Jesus nunca pode ser por motivos egoístas, oportunistas, que sempre levam cada um a pensar apenas em si mesmo. Seguir Jesus exige, por parte de quem o segue, sentir fome permanentemente deste alimento de vida eterna, que é precisamente o bem, a paz. Como ontem víamos Jesus saudar os seus próprios discípulos em primeira hora da ressurreição. Seguir Jesus exige ter fome desta paz de Deus, deste amor de Deus, desta maravilha de Deus, sempre à procura de cada um de nós, em qualquer lugar onde a vida nos coloque, seja no lugar do êxito, da maravilha, do ganhar, como depois no outro que é paralelo a esse, do perder, do chorar, do fazer a experiência da tristeza e da dor. E é precisamente neste contexto que vamos percebendo que temos Deus connosco, não propriamente para nosso belo prazer e conveniência, buscando-o apenas quando nos interessa, quando nos convém. Não. Temos Deus connosco, sim, para nele encontrarmos este alimento que nos leva até à vida eterna, o alimento da fé, que só o Senhor nos pode dar, como ontem o domingo nos lembrava. E é neste alimento da fé, neste dom da fé, nesta dádiva permanente da fé que o Senhor nos concede, que vemos tanto a iniciativa de Deus, o amor de Deus, o compromisso de Deus conosco, como também a resposta, em compromisso de cada um de nós, diante do amor que Deus nos tem. A fé é isto mesmo, é o dom que Deus nos concede a manifestar o seu compromisso conosco e a provocar o nosso compromisso com Ele, o desejo de o seguir, o desejo de ajustar a vida aos critérios da sua palavra, tanto quando ela nos encanta, como quando ela nos corrige e nos alerta. Há que ter mais cuidado, por aí não. Talvez seja melhor parar, pensar de outra maneira, equacionar a vida e então sim, imprimir-lhe outro rumo, que seja aquele que esteja mais denso da presença de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, e aí a própria vida se encarrega de revelar as maravilhas do Senhor. Convido-vos a estes momentos breves de silêncio e de oração, para que cada um de nós possa fazer muito sua a palavra que a Igreja partilhou conosco na liturgia de hoje. Possamos louvar e bendizer a Deus, no fundo, agradecer-lhe tudo quanto dele recebemos e que nos encaminha permanentemente para a dimensão da alegria eterna. Fiquemos em oração.
Apresentemos ao Senhor a nossa oração nesta tarde. Pelos cristãos cheios de espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, obras e com a vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que sofrem perseguição e violência, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus, acreditar naquele que Ele enviou, oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo. Hoje, particularmente, Olívia, Madalena, Proença, Vitória, José Tavares, Maria Isabel Simões Gaspar Pinto, Maria da Luz Felizardo Ferreira, António Alves Fernandes Pereira e esposa, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Alegria, Estrela do Mar, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos. Para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos. Para nós se vai tornar o vinho da salvação. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever e salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nos céus. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que veio ao mundo em vosso nome. Ele é a palavra que nos salva, é a mão que estendeis ao pecador. Jesus é o caminho que nos conduz à verdadeira paz. Sempre que estamos longe de vós pelo pecado que praticamos, nos convidais a regressar ao vosso amor, por meio de Cristo, vosso Filho, entregue por nós, para que, pela sua Páscoa, reencontremos a paz convosco e uns com os outros. Por isso, ao celebrarmos o Senhor Jesus, humildemente vos pedimos, Pai Santo, santificai com o poder do vosso Espírito este pão e este vinho, dons que a Santa Igreja vos oferece, obedecendo assim ao mandamento do vosso próprio Filho. Antes de dar a vida pela nossa libertação, estando à mesa com os 12, na última ceia da Páscoa, Jesus tomou o pão em suas mãos, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai Santo, o sacrifício de reconciliação que Jesus nos deixou como sinal do seu amor. E vós, ó Pai, confiastes às nossas mãos. Aceitai-nos também a nós, Pai Santo, com a oblação do vosso Filho Jesus, e neste banquete sagrado, dai-nos o vosso Santo Espírito, para que afaste de nós toda a divisão e discórdia, nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, todos os ministros sagrados, todo o povo cristão. Assim a Igreja resplandeça no meio de todos, como sinal de unidade e instrumento da vossa paz. Lembrai-vos de quantos adormeceram em Cristo, os defuntos, cuja fé só vós conhecestes. Lembramos hoje, particularmente, Olívia Madalena Proença Vitória, José Tavares, Maria Isabel Simões Gaspar Pinto, Maria da Luz Felizardo Ferreira, António Alves Fernandes Pereira e esposa. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Vós que nos reunistes hoje aqui ao redor da vossa mesa para participarmos no pão da vida,
e no cálice da salvação, congregai um dia na unidade perfeita os homens de todos os povos e línguas, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Senhora da Alegria, Estrela do Mar, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, todos os santos, para que no banquete da Nova Jerusalém gozem eternamente a plenitude da paz. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. E dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirai do pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo, fazer chegar à gloriosa ressurreição quantos renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho e é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos um bom fim de tarde e desde já uma santa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.